RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, Porto Alegre. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Boa tarde, mundo, porque a gente conversa com todo mundo através das redes digitais. Através do WhatsApp, através do Facebook, Twitter, YouTube. A gente está no mundo e em Porto Alegre conversando hoje com o Carlos Mânica, que é empresário e vai conversar com a gente sobre empreendedorismo feminino. Com a Adriana Girardi Corbellini, terapeuta holística, que vai conversar sobre o alinhamento energético, que é uma terapia fantástica. E também a gente está recebendo aqui a atriz Aline Jones, que está em Porto Alegre, participando da gravação do Partiu, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa gravação e também sobre a carreira dela. Então, vamos começar hoje o nosso programa, meu segundo programa ao vivo, como eu já contei para vocês ontem. E é muito bom receber vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Carlos, vamos conversando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Vamos lá. Então, como é que tu entraste nessa área? Bom, foi mais natural do que eu imaginava, né? Primeiro eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, dando consultoria para empreendedores, para começarem negócios. Quando eu me peguei após 2 anos trabalhando, que 80% dos meus clientes eram mulheres empreendedoras. Né? Aí, por uma questão até de posicionamento, eu disse, por que não? Né? Então, foi mais simples do que a maioria imagina. Claro que depois disso, né, eu comecei a me especializar no comportamento feminino, né, para ter uma melhor assertividade, sim. Poder auxiliar mais na performance das empreendedoras, né? Então, existe uma diferença entre trabalhar com empreendedorismo feminino e masculino? Existe, porque na verdade hoje o que a gente precisa cuidar no empreendedorismo é performance, né? Então a gente precisa diminuir riscos, a gente precisa melhorar a assertividade, a gente tem que ter cuidado com os sabotadores, né? E sim, a mulher, né, em geral, ela é diferente do homem, né? Na minha opinião, melhor. Né? Eu também acho, mas eu sei que eu sou suspeita, então, né? Até a questão... Acho que todas aqui concordamos com essa tua... Começando a gostar de você. Mas o que acontece, né? Você ficou com vergonha agora? Parece que um pouquinho. Não, é a TV, né? Mas o que acontece? As mulheres, elas têm uma rotina diária diferente dos homens, né? Elas se importam com coisas diferentes do que os homens. Então, por que eu falei assim que é diferente e, na minha opinião, para as mulheres é melhor? Porque a forma que eu trabalho de empreendedorismo, né, é uma forma que... as pessoas deveriam empreender com zonas de realização, com coisas que elas gostam, que tenha sentido, que tenha propósito. Então, aí sim, né, a gente vê a grande diferença. Empreender por business, por dinheiro, só por resultado, é muito mais comum no sexo masculino. As mulheres, a gente vê que realmente tem muita coisa por trás. Por isso, de novo, a minha identificação, né? Coisas extremamente valiosas, né? Como valores, interesses, propósitos. Então, quando a gente fala do comportamento feminino, né? A gente está falando sim, né? A mulher, ela tem que ter cuidado com a sua beleza, com a sua família, se tem filhos, com seus filhos, com questões de energias, com questões do seu corpo. Isso tudo vai influenciar a performance empreendedora dela, né? Não pode ser negligenciado esse lado. E quando a gente dá a devida atenção para isso, a gente consegue performar muito melhor. Não à toa hoje, né? Não à toa hoje, 51% dos novos negócios são comandados por mulheres. Que interessante dados esse do dado. Brasil. Dados do Brasil. Do Brasil. Na verdade, então, esse empreendedorismo feminino, ele tem uma característica mais integral, mais assim, que engloba tudo, né? Exatamente. É um olhar mais amplo e mais integrado de tudo isso, né? Não só, digamos, o lado do empreender, ganhar dinheiro. Exatamente. Eu vejo assim, é uma questão de resultado, né? Então, obviamente, quando todo mundo quer empreender, se tem o grande objetivo de performar bem, né? De conquistar resultado, de ter sucesso, né? De conquistar os nossos objetivos, né? E quando a gente pensa realmente em fazer dessa forma, a gente precisa dar atenção, né? A toda a nossa vida, né? E por isso que eu prefiro sim trabalhar com mulheres, né? Porque a gente consegue, dando atenção a isso, performar muito melhor. Os homens, na minha opinião, estão tendo um momento de transição que vão necessariamente serem obrigados a dar bola para isso. Né? Porque nesse momento que a gente está falando de Brasil, todas essas mudanças políticas, crise, né? A gente precisa que nenhum negócio mais pode ser mais um. Tem que ser negócio diferenciado e precisa, de novo, dar resultado. E se a gente não dá atenção a tudo isso, dificilmente tu vai ter a tua alta performance.
E quando as mulheres conseguem muito bem fazer isso, elas estão ganhando mercado, elas estão ganhando mais dinheiro, estão simplificando até mesmo a forma de empreender, né? E, consequentemente, sendo mais felizes. Que interessante. A gente pode dizer, então, que tu já é um desses homens que está à frente do tempo, que tu já está adaptando o teu negócio a tudo isso. Tu já utiliza isso no teu negócio? Sim, né? Eu trabalho para que... se eu tiver que me autoavaliar, eu ainda tenho muito desse comportamento masculino, né? Tento diariamente a me adaptar para isso, né? Mas, claro, trabalho só com mulheres. Na minha casa, né? São só mulheres. Até minha filha está aqui no estúdio, aqui, ali atrás, né? Eu tenho as três Marias. Eu tenho as três Marias, né? Que são 2 filhas Marias e mais a minha esposa, né? Então, eu estou rodeado e trabalho para isso, né? Sim. Agora, claro, se eu tiver que me autoavaliar, eu tenho vários vícios, né? De gênero nesse sentido. Mas já te ajuda mais. Digamos que tu já está mais próximo desse novo mindset, por exemplo, dessa nova forma de pensar, do que outros homens. Exatamente. Tu usou uma palavra muito certa, né? Mindset. É exatamente isso, né? A gente está realmente nessa era, né? Que todos nós vamos precisar alterar o nosso modelo mental. Eu até ia te pedir para explicar para o pessoal de casa o que é mindset, né? Mindset é modelo mental, né, gente? Então, a gente tem, basicamente, a gente pode se dividir em 2 mindsets, né? Que é o mindset estagnado, parado, e o mindset de crescimento. Então, o que a gente precisa, né? Sempre tentar puxar um mindset de crescimento e adaptar o nosso modelo mental com a nossa realidade atual e principalmente com os objetivos que a gente tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, a gente fala de mudança, né? Para mudar, né, para efetivamente começar um negócio novo, um negócio diferente, a gente vai precisar mudar o nosso comportamento e o nosso modelo mental. Se a gente tentar resistir, se a gente não nos permitirmos mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, consequentemente a gente não vai conseguir esses resultados diferentes nas nossas vidas. E aí que eu vejo a grande diferença. As mulheres são extremamente mais flexíveis que os homens para alterar o seu modelo mental. É verdade. Muito. Que interessante isso. Eu nunca tinha reparado isso. Agora na crise é muito latente isso, né? Porque a gente conversa com amigos no cotidiano, a gente sempre pega assim, né? Normalmente os homens reclamando da crise. A crise, né? Os negócios não estão fáceis. Enquanto as mulheres estão olhando para si, não, o que eu posso fazer diferente? Ela não coloca para a crise o problema, ela traz para ela, né? E, consequentemente, a gente vê que grande parte das mulheres não estão vivenciando tantos problemas nesse sentido, né? Até porque essa nova era do empreendedorismo, né, que está vindo agora, que eu vejo que no futuro todos serão empreendedores, todos, né? Se a gente for olhar hoje até leis brasileiras que estão se alterando agora quanto à parte das terceirizações, né, abrindo, né, esse grande mercado, sim, até nas grandes empresas serão várias células, né, empreendedoras. Mudou como mesmo, nós aqui. né? Já está em mudança, né? Exatamente, né? Então a gente vê realmente que as mulheres estão aproveitando isso, né? Se a gente for falar também em questões assim de dificuldades, né? Machismo, dificuldade sabotadoras quanto ao sexo feminino, quando a gente vê no empreendedorismo, isso é onde menos acontece, né? Porque não tem nenhum limitador. Quando uma mulher empreende, né, ninguém vai limitar o salário dela, ninguém vai limitar os resultados dela, depende exclusivamente dela. Então, as mulheres realmente estão aproveitando esse momento no Brasil e no mundo inteiro, enquanto os homens, na minha opinião, estão aí perdendo tempo. Mais reclamando e chorando, apitando, e reclamando. A gente vê que tem um crise. movimento muito forte nesse sentido, né, de reciclagem, né, de uma forma geral, obviamente eu estou generalizando, né, claro, mas os homens vão ter que se mexer agora. Mulherada, se vocês estão nos assistindo e têm perguntas, aproveitem, perguntem pelo WhatsApp, pelo e-mail, perguntem também pelo Facebook, interajam. O Carlos está aqui para responder hoje, aproveitem. Vou tentar. Né? Com certeza, tenho certeza que vai responder. A gente vai rodar também aí um vídeo com o teu material, que vai explicar um pouquinho, né, o que é a Business W, que é a tua empresa, né, Carlos? Sim. Então, roda o vídeo para nós. Olá, eu sou o Carlos Mânica e essa é a Business W. Aqui eu atendo diversas mulheres com diferentes objetivos. Algumas estão querendo montar o primeiro negócio, outras querem melhorar seus resultados e muitas querem adquirir o comportamento empreendedor. Aqui é um espaço de criatividade onde a gente desenvolve inúmeros planejamentos, metas e objetivos. A gente objetiva ter muitos insights para, a partir daí, implementar uma mudança de comportamento através de foco, planejamento, ações, melhoria contínua e, com isso, atingir os objetivos profissionais.
Todos os processos são extremamente customizados. Semana a semana nós vamos construindo essa mudança. Trabalho com inúmeras ferramentas de empreendedorismo, de coaching, de programação neurolinguística e design thinking. Esse espaço foi especialmente projetado para que as clientes sintam-se confortáveis para implementar as mudanças no seu dia a dia, buscando produtividade, organização e resultado. Contamos com inúmeros recursos para buscar o melhor aproveitamento. Aqui posso fazer atendimentos individuais, em duplas, em equipes, além de um espaço de networking. O objetivo desse espaço é não ter nada formal, nada quadrado, com uma consultoria comum. É proporcionar um espaço dinâmico no qual a criatividade seja o principal objetivo. Vidas foram transformadas, sonhos viraram realidade, empresas foram criadas e sucessos foram atingidos. Vejam os cases no nosso site www.businessw.com.br. Que interessante, Carlos, adorei. E tu estavas me contando agora no intervalo que tu estás atendendo muitas mulheres que estão passando por mudanças de carreira, que tu está observando que isso é uma mudança no comportamento assim também. Exatamente, né? O que a gente vê, né? Tem um grande, imagine um grande grupo de mulheres, a grande maioria delas na faixa ali dos 30 até os 40 anos, que me procuram, e não só a minha, outros profissionais também, né? Porque cai uma grande ficha, né? E que grande ficha é essa, né? Eu me formei em Direito, eu me formei em Jornalismo, eu me formei em Artes Plásticas, enfim, é só formação, né? E eu decidi, entre aspas, a grande maioria decide, né? A sua escolha universitária, né? De graduação lá com 18, 19 anos. E essa mulher, ela vai, né? Vai crescendo, vai evoluindo e normalmente, para quem decidiu ser mãe, normalmente vem ligado com a maternidade, né? Olha. E normalmente o pós-maternidade, mas se não, somente nessa fase de vida, já basta, quando elas se questionam, por que eu preciso dar continuidade a isso? Se eu me formei numa graduação X, eu preciso? Por que eu preciso? Né? Então, normalmente isso acontece com quem não é feliz na sua atividade profissional. Tu sabe que eu assisti alguns vídeos teus no teu site e realmente ouvi algumas das tuas clientes falando isso. Alguns cases ali, assim, elas comentando que elas acordavam e não se sentiam felizes, assim, né? Eu tenho assim, ó, basicamente, acredito que hoje 60% a 70% das minhas clientes são ex-alguma coisa. Que interessante. Né? São, como eu disse, né? São ex-engenheiras, ex-arquitetas, ex-advogadas. E não que haja uma necessidade disso, né? Mas o que a gente vê é o quê? Hoje o futuro, né? Os objetivos, os sonhos, são os que estão... É o que manda, né? Então, as mulheres estão cada vez mais libertas quanto a isso, né? E cada vez mais cedo elas... Por que eu não posso mudar? Né? Por que eu preciso dar continuidade? Melhor, né? É uma coisa que está tão conectado com o universo, com o que realmente importa, que ele ali nos mostra pra gente, fala assim, tu vai sair de casa, tu vai me deixar sozinho pra fazer o quê? Tem que ser uma coisa realmente muito importante, né? Exatamente. Tem que estar muito ligado com o seu propósito de vida, né? Exatamente. Aí com aquilo que realmente preenche, né? Que faz sentido pra vida, exatamente, né? É como a Adriana comentou, né? Como é que eu começo, normalmente, quando uma cliente chega até o escritório lá, né? Nesse momento, eu começo sempre procurando dentro das zonas de propósito, de satisfação, de realização dela, para a gente poder fazer uma ideação de negócio naquelas áreas, né? Primeiro, olhar para ela, né? Os seus objetivos, alinhar e fazer algo que ela gosta. Depois, sim, a gente vai olhar para o mercado, sim, para procurar inovar, para poder procurar se diferenciar, porque, obviamente, a gente precisa de resultado, né? Então, não adianta a gente pensar só no que a gente gosta. A gente precisa adaptar isso ao mercado, adaptar isso ao consumo para poder ter sucesso. Bem interessante. E é o começo de tudo, realmente, né? E esse casamento é o que dá certo. Exatamente. Que interessante. Se vocês têm alguma pergunta, pessoal, o nosso WhatsApp é 9981159990. Só mandar perguntas que o Carlos está aqui para responder. A gente vai para um comercial e volta em seguida. Olá, pessoal. Voltamos para o nosso segundo bloco e agora a gente vai iniciar esse segundo bloco com o Virou Mundo, Virou Moda. Vocês vão acompanhar a Gabriela Dali, que está numa praia linda no sul da França. Roda aí. Bom dia, pessoal do Virou Moda. Meu nome é Gabriela Daly. Eu moro em Londres, mas no momento estou no sul da França, numa praia chamada Les Sablettes. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O bom da Europa é isso, é que como é um continente tão pequenininho,
com voo de 1h30 a gente pode visitar um país novo. Então, principalmente no verão, quando o tempo é bom, a gente gosta de conhecer outros países. A praia Les Sablets é uma praia que fica perto de Marseille, também no sul da França, e é uma praia que ela não é tão turística, mas é mais tradicional para as famílias francesas. Então é bem legal porque é bem autêntica. É uma praia maravilhosa, olha que linda, tem as montanhas, o mar, a água é bem branquinha, só bem tranquilo, muito linda, um ótimo lugar para visitar e descansar. Então agora eu já entrei no mar, a água é maravilhosa, bem limpinha. Essa região da França é chamada de Côte d'Azur e ela é banhada pelo Mediterrâneo. Então as praias banhadas pelo mar Mediterrâneo são maravilhosas, mas a água é bem gelada, então tem que ter coragem para entrar. Mas sempre vale a pena depois que a gente enche de coragem e dá um mergulho. Então depois da praia, vou pegar um crepe, um famoso crepe francês. Assim como a gente tem crepe no litoral gaúcho, aqui eles têm um crepe bem diferente, mas super gostoso. Vou mostrar pra vocês como é que eles fazem. Olha que maravilha. Ela coloca na chapa. Essa massinha é a mesma massinha do crepe que a gente tem no litoral gaúcho, mas eles fazem de uma maneira bem diferente. É bem rapidinho, ó. Aí ela vira. Uma espátula bem grande. Gente, que delícia! E agora vem a parte que eu mais gosto, ó. Colocando um monte de Nutella no crepe. E olha quantos crepes ela já fez. Aí eles enrolam e te servem num pratinho. Que delícia, que astral, que praia maravilhosa e que crepe, né, gente? Eu já fiquei aqui. Uau. Muito bom, obrigada, Gabi. Adriana, querida, que prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Estávamos conversando aqui com o Carlos sobre mudanças de carreira e tu te tornaste uma terapeuta holística através de uma mudança de carreira, né? Porque a tua formação é professora de educação física, era empreendedora, né? Tinha uma empresa de 27 anos. E chegou o momento do questionamento, né? De uma insatisfação que nem eu sabia direito o que era, né? E que me voltei para mim e fui me descobrindo e vi que estava na hora de mudar, né? E nesse meio tempo todo eu fiz um curso de acupuntura, sou acupunturista também. E disse, não, acho que agora chegou o momento de trabalhar com acupuntura, né? Mas só que não. Outras coisas foram surgindo, né? E quando eu vi, eu tô totalmente envolvida. E uma terapia, na realidade, complementa a outra. Sim. Né? Com essas terapias holísticas. Energéticas, né? Quânticas, né? E que tem ajudado muitas pessoas, né? E é muito legal, assim. Tô muito feliz e fico muito feliz de hoje poder aqui estar falando sobre uma das terapias, né? Sim, que é o alinhamento energético, né? A cura interior, né? Conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pro pessoal de casa o que é. Tá. Né? Assim, o alinhamento energético é uma terapia quântica que tem o objetivo de acessar os nossos conteúdos psicoemocionais dolorosos. Tudo aquilo que a gente não deu conta. Mágoas, ressentimentos, crenças autolimitantes, né? A gente poder olhar para esses conteúdos e, na realidade, ressignificar eles. Porque a gente sabe que esses conteúdos dolorosos podem vir a se manifestar no plano físico através de uma doença física, de uma doença social, de uma doença emocional. Então, muitas vezes a gente está lá com uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza e a gente não sabe, a gente olha às vezes para a vida da gente e não consegue entender o porquê daquele sentimento. E isso muitas vezes tem a ver com esses conteúdos, né? Que na realidade, esses conteúdos psicoemocionais estão todos registrados no nosso inconsciente. Sempre ele, né? Sempre. Sendo que, aí a gente começa a entender um pouquinho que mais de 90% de nós é inconsciente. Menos de 10% nós temos consciência. Explica melhor isso. Então, o quanto é importante a gente poder olhar para esse inconsciente, né? Porque nesse inconsciente nós temos ali tudo que a gente viveu desde o dia que a gente decidiu, assim, embarcar na barriguinha da mãe,
né? Antes de nascer, já temos todos os registros ali até os dias de hoje. Temos também nesse nosso inconsciente todas as nossas memórias, né? Nossa consciência familiar, que atua também no nosso sistema. Muito fortemente, né? Que está ali também nesse inconsciente. Tudo registrado nesse inconsciente. Então, o quanto é importante da gente poder acessar esses conteúdos que estão ali. E como que a terapia energética acessa esses conteúdos, Adriana? Tá, então assim, como que a gente consegue? Essa é uma grande dificuldade, né? Porque é uma questão até cultural nossa, né? A gente tem 6 sentidos, mas durante a vida toda nós desenvolvemos 5. O 6º sentido, a gente não aprendeu a desenvolver, mas todo mundo tem. Qual é? E é através do 6º sentido que a gente consegue, na realidade, acessar esse inconsciente. Então, na terapia do alinhamento energético, isso é uma coisa muito interessante, porque esses conteúdos são acessados através da sensitividade do terapeuta, né? Então, o terapeuta vai conseguir acessar esses conteúdos, na realidade, que são liberados através do eu superior do cliente. Então, não existe invasão de campo energético, e sim aquilo que o teu eu superior permite que tu acesse, porque aqui tem muita coisa. Então, numa sessão, né, a gente consegue, o eu superior do cliente vai permitindo o terapeuta acessar esses conteúdos e o cliente vai ter a oportunidade de se ver coisas dele, fora dele, através do terapeuta. E esse é o olhar do observador, né? Exato. Que é o olhar, aquele quântico que muda tudo. Que muda Porque no tudo momento em que tu te coloca na posição de observador, que tu não estás mais vivendo aquilo, Exatamente. tu tem essa percepção e tu consegue fazer a transformação, não é? Ressignificar isso. Poder olhar para coisas que tu às vezes nem, nossa, eu achei que isso eu já tinha dado conta, né? Ou eu nem me lembrava disso, ou às vezes é muito comum, idade de criança, né? De 0 a 7 anos, onde a gente está formando a personalidade, muitas crenças autolimitantes são formadas nesse período. Né, onde a gente tem influências de várias pessoas, pais, professores, amigos. A gente está formando a nossa personalidade também, né? De 0 a 7 anos. Então, mas é com uma cabeça de criança. Exatamente. E muitas vezes ali são esses conteúdos às vezes são mal interpretados. Quer ver um exemplo bem simples? Às vezes uma criança recém-nascida, onde a mãe, daqui a pouquinho, teve alguma complicação no parto e teve que ficar no hospital. E a criança recebeu alta. E às vezes, depois essa criança se torna um adulto e traz para ela o sentimento como de abandono. Mas ela nunca foi abandonada. Mas o sentimento que a criança tem é: onde está a minha mãe? E ela não consegue entender. E a gente podendo acessar esses conteúdos e perceber: nossa, olha isso aqui, tem a ver onde começou isso. Nossa, foi lá quando aconteceu isso, né? Que a tua mãe teve que ficar no hospital, né? Então a gente vai olhar para isso com a cabeça de hoje. Do adulto de hoje. Mas a terapia traz ferramentas que auxiliam essas transmutações. Bem interessante. Né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Né? Então, o alinhamento tem ferramentas que nos auxiliam, às vezes, a perdoar, a olhar com a cabeça de hoje, a ressignificar as coisas que nos aconteceram. Né? Que estão ali registradas nesse inconsciente, que são as coisas negativas, né? E, Adriana, que ferramentas seriam essas? Na realidade, a gente diz assim que nós somos, como a gente estava conversando antes lá fora, nós somos pura energia, né? Nós somos energia pura. Então, são frequências energéticas que nos auxiliam a transmutar. Se acessam essas frequências. Se acessam essas frequências energéticas. No momento da terapia. No momento da terapia, que na realidade essas frequências energéticas nada mais são do que fazer com que a gente consiga perceber que nós temos tudo isso dentro da gente. Sempre, né? Elas não nos dão nada que a gente já não tenha dentro da gente, mas nos possibilita acessar. É como o super-herói. O super-herói sempre já tem o poder, mas ele ainda não sabe, mais ou menos isso. Exatamente. Então a gente consegue com essas frequências energéticas que são funcionais, né? E que vêm nos auxiliar a resgatar, a ressignificar e olhar. Na realidade, a gente diz assim, que a gente está com um corpo, a gente chama de conteúdo energético, né? Esses conteúdos negativos, e a gente tenta trazer pro equilíbrio. É isso que a gente tenta fazer.
Nem porque a gente diz que na realidade são a mesma energia. A alegria e a tristeza é a mesma energia. Com certeza. Polaridades diferentes. Então a gente tenta trazer pro equilíbrio. Porque alegria em excesso é euforia, é fora da casinha. E a tristeza também não é uma coisa legal. Então a gente traz depressão pro equilíbrio. Tem muito a ver também com o nosso conceito de felicidade. Nessa palestra que eu vou dar, eu tenho pensado muito sobre eu quero ser livre ou eu quero ser feliz. Porque às vezes essa ideia de felicidade só contempla a alegria, só contempla o prazer. E aí você esquece que putz, a vida é sofrimento também, é tristeza. Por isso a integração de tudo. Exatamente. Por isso, tão importante a gente conhecer o nosso lado luz, mas a gente conhecer o nosso lado sombra. E esse inconsciente tem coisas ali que é o nosso lado sombra. E isso faz parte da gente. E quanto mais eu conseguir, na realidade, acessar esses conteúdos, entender e olhar, mais livre, mais feliz eu vou conseguir fluir na vida. E mais seguro, mais poder, né? A gente mais sente. Poder, tu vai se empoderar da tua vida. Eu digo assim que o alinhamento... Tomar posse. Exatamente. É tu poder voltar pra tua vida, né? De uma maneira mais empoderada, de uma maneira mais forte, confiante, de uma maneira mais proativa. É tomar as rédeas de novo da vida, entendeu? Que lindo. Né? Adriana, antes tu falaste numa coisa que é tão importante a gente falar, que é a sombra, né? De repente, essa falta de percepção que as pessoas têm, que é importante a gente olhar, reconhecer, né? Sim. Porque só quando tu consegues olhar e reconhecer e dizer, isso não me representa, né? Ou me representou, mas não precisa mais, entendeu? Porque também isso é a libertação. Isso é a libertação. Tem muitas coisas aqui que sim, fizeram parte da minha história, da minha vida, foi do jeito que foi, aconteceu aquilo ali. Ok, mas eu preciso olhar para aquilo e dizer assim, nossa, aquilo ali, porque a gente diz assim, né? Que nós estamos aqui na vida acima de tudo para aprender. Com certeza. E se a gente trazer esse entendimento, quer dizer que mesmo as coisas que não são tão boas como eu sonhei, como eu imaginei, mas o que aquilo ali faz, tá me trazendo de aprendizado? E se eu aprendi, e se eu olhei e aceitei aquilo do jeito que foi, como foi, entendeu? Eu me liberto. Agora, se eu fico brigando com aquilo que aconteceu e eu não aceito aquilo, eu não ressignifico, na realidade eu fico presa naquilo ali. O primeiro passo é sempre aceitação. Aceitação, ressignificar, olhar com a cabeça de hoje, entendeu? O que é aquilo ali, o que eu aprendi, ok. Porque é exatamente o que a gente estava falando antes também. A vida, nós não temos o controle de tudo. Existe o imponderável, nós temos um sócio na nossa vida, é aquilo que a gente não controla e que não depende da vontade da gente, que muitas vezes, é que nem eu digo assim, colocar uma pedra no meio do, né, no empreendedorismo, colocar uma dificuldade no meio do meu caminho. Tem pessoas que vão ficar uma vida inteira ali parada e reclamando, nossa, que crise, que não sei o que mais. Tem outras pessoas que falam assim, nossa, tem uma crise aqui, mas peraí, eu quero ver o que eu posso fazer. Dá um passo pro lado, não, e continua. Tem gente que vai dar um passo pro lado, tem gente que vai por cima. Cada um tem o seu tempo, mas eu consigo sair dali. Agora tem gente que não, que tu vê, que tu vai conversar com a pessoa e a pessoa tá te contando uma coisa, mas quando foi isso? Tu pensa assim, foi um ano, 2, não, faz 30 anos. Nossa. Que às vezes se separa do marido, entendeu? Que ainda fica presa naquilo. Não conseguiu se libertar daquilo ali. Então, o quanto é importante a gente olhar. Eu até quero insistir mais um pouquinho nisso, porque eu acho muito bonito isso que tu falaste agora, de que a gente tem um sócio que se chama imponderável e que, na verdade, é a nossa atitude em relação às coisas que acontecem que fazem a diferença, Total diferença, exatamente. Total diferença. E é bem isso, e que nós, na realidade, nós somos, falando de energia agora, né? Nós somos uma pequena partícula dentro de um universo enorme, entendeu? Então, o meu trabalho também com outra terapia, trabalho com a constelação familiar, e a gente diz bem isso. A nossa vida aqui é a coisa mais importante que nós temos. Ok, é uma coisa mais importante que nós, mas é um grãozinho de areia dentro de um sistema, entendeu? Gigantesco que tem por detrás de nós. Então, a gente poder olhar isso, entender e respeitar isso, e que nós somos uma pequena partícula, e que sim, o universo, né? Nós estamos conectados com esse universo, e o universo tem todas as possibilidades que a gente quer, que a gente deseja, e aí é a importância da gente estar ligado no que roda aqui dentro dessa mente. Pois é, a gente estava comentando ali antes, né? O quanto que a gente não se sabota
Sim. né? Pelo nosso inconsciente. Tem coisas ali. Que a gente procura por muitas vezes no dia a dia, né? Explicações E em não coisas consegue. físicas, colocando no outro, nas outras pessoas, no universo. Exatamente. Enquanto é a nossa mente que está É nos na sabotando. nossa mente que tá ali bloqueando. Né? Pessoal, eu tô adorando o papo. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também está amando, mas eu vou ter que chamar o comercial. A gente vai continuar esse assunto depois, com certeza. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, só passar pro nosso WhatsApp 998159990. Até mais. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta e agora a gente vai conversar com essa atriz gaúcha, Aline Jones. Um prazer te receber aqui, querida. Obrigada. Então, você é de Porto Alegre? Sou. E começaste aqui mesmo a trabalhar, a atuar como atriz, Aline? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu venho pra Porto Alegre gravar e aí eu tenho que ver minha mãe. É uma agenda cheia não só de trabalho, mas é visitar a família toda, né? Ai, Meu pai, muito obrigada, então, por arrumar um tempinho pra conversar aqui com a gente. Vinho virou moda, muito obrigada. Mas é bom, é uma agenda que é gostoso poder passar o dia inteiro passando, assim, ver o papagaio, ver o tio, ver a avó, ver... Uma delícia, né? Muito. Mas comecei nova, fazendo teatro, no Teatro Novo DC, que tem legal. um teatro, a companhia Teatro Novo. Sim, então, me lembro. Enfim, mas também saí daqui nova, com 20, fui pro Rio fazer faculdade de teatro, fazer uma mobilidade acadêmica e aí acabou que os trabalhos foram surgindo e eu agora, recentemente, faz 1 ano e meio que eu tô em São Paulo. E aqui agora tu estás gravando, né? Tu vieste gravar. Partiu é o nome, né? Exato, é a Conta segunda... um pouquinho pra gente o que é Partiu. Partiu é uma série pro canal Cine Brasil, criação do Bruno Carvalho, junto com a Colateral Filmes do Eduardo Cristófoli. E essa já é a segunda temporada. Minha personagem entra inspirada em Penny Lane, de Almost Famous, que é a Gabi, uma personagem muito maluca, que é apaixonada por um lutador de jiu-jitsu. E aí, então, eu também comecei a fazer um treinamento, fazer todo aquele laboratório. E engraçado que a gente estava falando sobre essa questão energética. E eu comecei a fazer um treinamento de personal trainer em São Paulo, com uma empresa chamada iMove. E aí, a profissional, a Elaine, a gente estava fazendo treinamento físico, só que ela tem uma proposta de treinamento integrado. Então, assim, a gente também está fazendo um coach de vida, onde a gente está falando sobre essas questões. Por exemplo, recentemente eu descobri que ambição, para mim, sempre foi uma qualidade boa e alguma coisa que me foi educada. E eu sou uma capricorniana que baixa a cabeça e vai firme, assim. E, de repente, eu percebi que, nesse momento da minha vida, a ambição tem significado uma coisa ruim, assim, uma coisa que não tem limite, uma coisa que, assim, a gente nunca tá satisfeito. Aí a gente faz um trabalho legal, a gente já quer outro trabalho legal. Aí a gente consegue uma conquista, a gente já quer outra. E aí eu parei, pensei e disse, putz, a ambição pra mim me serviu até agora, me trouxe até aqui. Essa trajetória, me construiu, mas agora ela vai começar, ela tem me feito mal. Ela tem me deixado angustiada, me deixado angustiada, ansiosa. Nesse teu trabalho, tu estás ressignificando isso? Essa questão, essa tua relação com a ambição? Com relação à ambição? De certa forma, porque essa é uma personagem que é apaixonada por um lutador que está ganhando o cenário mundial. Então tem toda uma relação de... eu gostaria muito de ser rica, de ser famosa, de estar nesse lugar que você está. E ao mesmo tempo tem um amor envolvido nesse par romântico, mas ao mesmo tempo as ambições dela não existem, tá sempre no outro. Sim, assim. Projetadas, né? Então, mas na verdade, mais do que pela série, surgiu por esse treinamento que eu comecei com a iMove, que parece que expandiu e falou assim, não, eu não tô só treinando o meu corpo, eu tô treinando a minha cabeça, eu tô treinando o meu espírito, assim. E isso mudou a tua relação com essa questão da ambição na tua vida. Exatamente, assim, isso parece agora que eu tô amadurecendo um pouco a minha trajetória, assim, começando a entender que exatamente o que eu quero, né? O que é sucesso, porque talvez pra ti o meu sucesso seja trabalhar na Globo, sabe? Sim. E eu falo, será que é isso mesmo que eu quero?
o que isso me traz? Isso me traz isso, mas não me preenche aqui. Então tu começa a meio que colocar as coisas nos seus devidos lugares, assim. Sim, essa busca por significado, de certa forma, que a gente falou aqui antes, né? Não que tu estejas mudando a carreira, mas dentro dela, olhando de uma forma diferente, né? Consciência, né? Consciência. Consciência. Você tá ampliando a tua consciência. Das escolhas, das consciência escolhas. do que tu faz, assim, que eu acho que isso que tem a ver com Exatamente. liberdade, né? Tu olhar para de vida. Tu olhar para as tuas escolhas, talvez eu esteja fazendo as mesmas escolhas, mas a maneira como eu tô fazendo é totalmente diferente, assim, não é porque alguém disse que isso é sucesso, Sim. mas porque eu quero. E é libertador mesmo, né? Nossa. Consciência é libertador. Muito. Eu tenho agora essa palestra que eu vou dar num fórum de empreendedorismo. E aí eu falo assim, gente, o que uma atriz está fazendo num fórum de empreendedorismo, assim? Por que vocês me convidaram? E aí, daqui a pouco, fazendo o speech, né? Eu comecei a ver como o mundo artístico tem a ver com o mundo dos negócios. Perfeito. Porque uma empresa é uma criação. Exatamente. É o que tu vai fazer da tua vida. Então, de certa forma... Também. E o empreendedorismo é muito mais do que isso, né? A gente acaba aliando muito a ideia de empreendedorismo com o negócio. Empreendedorismo é comportamento, né? Empreendedorismo é fazer diferente, né? São novos caminhos, né? Então, o que tu faz na tua profissão, sim, né? Tem muito de empreendedorismo, né? É empreendedor. Então, realmente, tem muito a colaborar também. É pensar, eu penso em mim, na minha carreira, como, de certa forma, alguém pensa na sua empresa, né? Exato. Então, eu também sei até que ponto sou eu, Aline, e até que ponto é a imagem que, de certa forma, eu tenho que cuidar. Sim, que é a tua marca, digamos, né? Tipo, personal branding, né? E tu fez o teu Exatamente. caminho, né? Então, por si só, tu já é empreendedora, né? Quer dizer, tu não fez necessariamente o caminho que outras atrizes fizeram, né? Tu tá trilhando o teu, da tua forma, e ainda adiante tu vai também fazer diferente. Sim. A gente conversou um pouquinho antes, tu participaste do seriado Negócio, né, da HBO. Sim. E a gente vai rodar aqui um vídeo que mostra uma partezinha da tua participação para depois a gente conversar sobre ele. Que medo. Nada. Pode contar para nós, aí eles estão rodando as fotos, tu pode falar um pouquinho aí pra nós. Essa foto, na verdade, é de um filme que eu gravei, Happy Hour, com o Pablo Echarri, que é um ator maravilhoso argentino. E com a Gravou Letícia aonde? Sabatella. Ai, que lindo. No Rio. Esse é um filme que vai estrear, eu acho que esse ano, no Festival do Rio. E eu fiz a Clara. Então é um filme que fala, é a direção do Eduardo Albergaria e da Urca Filmes. E é um filme que fala sobre o preço que a gente paga por dizer a verdade. Olha, belíssimo, já fiquei bem interessada. É muito interessante. A minha personagem vem para falar um pouco sobre os desejos, né? E, enfim, aqui Tá aí, Letícia, sim, Pablo, sim. Luciano Cáceres. Então é um filme que ainda vai estrear esse ano. A gente já tá divulgando aqui, né? Eu acho que é Legal. a primeira vez que eu falo dele. E aí? Esse é o Simonal, que estreou agora no Festival de Gramado. Eu faço uma participação, eu e Pedroca. Eu faço a irmã da Isis Valverde, que é a mulher do Simonal. legal. Enfim, essa é uma participação que eu fiz que também acho que vai estrear nos cinemas logo, logo. A gente nunca sabe, né? Quando que estreia. E agora a gente vai rodar então o vídeo já. O pessoal me disse que tá pronto aí o vídeo para rodar. Depois 3 anos como garota de programa na agência do Manuel Irigaray. 6 meses como garota de programa da boate Golden Snake. Anota? Daí garota de vários bulls. No dia seguinte, a Mia acordou pensando no que tinha feito no dia anterior. Ela tomou banho. Tomou café da manhã. E saiu. Sem lembrar de tomar seu remédio. Você tá sendo preconceituosa. E seus pais, quando descobrirem, eles vão ser preconceituosos também. Eles não vão descobrir. Pelo menos por enquanto. E sua tia, e se ela descobre? Ela vai descobrir. E ela vai contar pros seus pais? Não vai. Como não? A dona do clube, a Karen, vai contar pra minha tia. A minha tia foi secretária dela. A minha tia vai ficar surpresa, vai vir aqui, vai falar que é um absurdo o que eu tô fazendo. Vai dizer que se eu não parar com isso, ela vai contar pros meus pais e me levar de volta pra Veranópolis. E eu vou dizer que ela tá sendo hipócrita. Ela vai ficar em silêncio, vai perceber que é verdade. Vai perguntar se é realmente isso que eu quero, vai dizer que sim. Ela vai dizer que não é tão fácil quanto eu imagino que seja, vai dizer que eu sei que não é.
Ela vai pedir um copo de bebida, eu vou dizer que tem tequila, ela vai beber em silêncio e não vai contar pros meus pais. Mia, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Uma coisa que pra mim é muito boa, mas que talvez vocês não achem tão boa assim. o quê? Faz algum tempo, eu tomei uma decisão profissional que mudou completamente a minha vida. E eu tô muito feliz com isso. Se você tá muito feliz com isso, por que você tá falando desse jeito? Porque eu virei garota de programa. O que foi? O Giancarlo. O que tem? Ele vai vir no clube hoje à noite. E isso é ruim? Ele acha que pode fazer o que quiser comigo. Ele vem a hora que quer, vai embora a hora que quer. Ele acha que eu tô na mão dele. E eu tô na mão dele. Eu preciso virar esse jogo. Eu vou tentar enganar ele. Ele vai perceber, mas vai fingir que não percebeu pra tentar me enganar. Daí eu vou fazer ele achar que me enganou. E aí eu vou enganar ele. Ótima cena. Quem enganou quem? A gente quer saber o que aconteceu. Quem viu? A Bia, ela é muito inteligente. No início eu falava pro diretor, o Michel Tikomirov. Eu falava, meu Deus, é muito rápido. Eu não sou tão inteligente quanto ela, não consigo acompanhar o raciocínio dessa menina. Mas o trabalho, enfim, o negócio foi o que fidelizou, de certa forma, o meu trabalho, o que me abriu as portas, não só para outros trabalhos, outras séries aqui no Brasil, como na América Latina, a coprodução que eu fiz com a Argentina. Então, assim, HBO acaba abrangendo para fora do Brasil e também isso abriu e expandiu meus horizontes de carreira, né? Eu comecei realmente a pensar em como que eu posso trabalhar com artistas da América Latina que estão aqui do lado, né? Enfim. Quantas temporadas tu fizeste, Aline? Eu fiz 2. Foram 4 ao total. Agora esse ano estreou a 4ª. Que é a última. Que é a última. E eu entrei na 3ª. Eu entro pra administrar o negócio, né? Enfim, entro como um lançamento e na 4ª temporada acabo administrando o negócio. E acho que também tem muito essa... agora, para fazer essa palestra no evento hoje, lá em Concórdia, eu tô pensando muito nessa diferença do que é um negócio e do que é empreender. Empreender, como tu falou, é um estilo de vida, né? É um tipo de comportamento. Exato. Comportamento empreendedor. Então, assim, esse comportamento de empreender tem a ver com criação, que é o que eu faço. Total. Eu crio pessoas e interpreto essas pessoas. E quando tu vai criar, assim, tu já disseste antes que tu faz um laboratório, assim, mas sempre fica um pouquinho das personagens, assim, pra ti, algum aprendizado eu acredito que fique, né? É enlouquecedor, na verdade. Ai, meu namorado sempre falava que... enfim, eu terminava de gravar um filme e ele falava, ai meu Deus, vou ter que conviver com a Clara mais um mês, assim. Esse filme que a gente gravou... o Happy Hour, ele fala muito sobre essa questão do desejo, né? Então, o desejo. Então, eu fiquei um mês gravando no Rio, eu voltei, eu era só desejo. Eu só falava assim, não, porque eu queria muito fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Não, eu quero fazer. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de atender os meus desejos todo o tempo. Isso é legal, aí chega uma hora que você fala assim, tá, Aline... Mas isso não é você, né? Isso é mais Clara do que a Aline. Então volta. E aos poucos também tu vai aprendendo com as personagens. Elas vão te ensinando, né? Sim. E ao mesmo tempo isso tu vai te conhecendo. E aí você vai descobrindo algumas coisas que você fala, isso é a Aline ambiciosa, veio até aqui. Agora, com 27, eu quero ser uma outra Aline. Eu quero ir para um lugar mais, sei lá, low profile, mais tranquila. Eu não quero ficar... trabalhando, eu acho que, sei lá, sucesso é tu fazer 3 trabalhos num ano e te sustentar o ano inteiro. Então é isso, eu não quero ficar trabalhando que nem uma maluca. Trabalhar por quê? Pra quem? Né? Muito bem. E Aline, e no resto do teu dia hoje, de agora até a palestra, como é que tu vai curtir Porto Alegre? Bom, eu tenho muitos amigos aqui, né? Então, eu já dei umas voltinhas pra
amigos empreendedores, né? Então, tem muitos amigos que trabalham com moda, isso é uma outra coisa que eu gosto muito de linkar, que a gente sempre tem que se vestir nos lugares, então eu tento trabalhar com marcas gaúchas, com pessoas, com empreendedores daqui, para tentar fazer essa ponte aérea, Rio, São Paulo, essa conexão. Que bacana. Mas com Porto Alegre, bom, eu curti a minha família, eu na verdade fico até domingo, gravo amanhã e domingo já tenho que ir embora. Mas eu acho que é curtir a família. Vou pegar um cineminha. Tomar um chimarrão. Tu gosta de chimarrão? Tomo. Eu, na verdade, tomo mais lá do que aqui. Olha só. Pessoal, tempo encerrado do bloco. Voltamos daqui a pouco para o nosso último bloco. Obrigada pela companhia. Espero vocês até daqui a pouquinho. Oi, pessoal, estamos de volta e a gente inicia esse bloco com o Drops de Moda, que a Ali vai falar sobre a bermuda ciclista. Olha só. E a bermuda ciclista está de volta, sim, acreditem ou não, ela vem justinha, como se fosse encarar os pedais, mas sai pro street style com muito charme. Quem lançou essa moda foram as Kardashian, como sempre. Elas estão sempre inventando moda, aliás. Esse aí é um dos looks que elas usaram, que fizeram as bermudas ciclistas voltarem com força total. Mais uma composição possível. Vejam como fazem uso do salto e do blazer como peças para contrabalançar esse ar esportivo que a peça tem. Mais uma opção, novamente com salto alto, um casaco de couro bem pesado para também dar um equilíbrio para a peça, que é super sport, e inclusive uma bolsa bem sofisticada, equilibrando essa composição. Aí nós já vemos um look mais casual, mais diário, uma blusa fluida, colorida, com uma bermuda ciclista justinha em branco. Essa é uma peça conceitual de desfile, mas que retrata muito bem o ar que a bermuda ciclista tenta trazer para o guarda-roupa. E aqui uma versão bem moderna do uso dessa peça, com blazer, como já falamos, e o daddy shoes, aqueles tênis que voltam diretamente do túnel do tempo para compor o seu look. Obrigada, Ali, por ter deixado as dicas do Drops de Moda aí pra gente. A Ali que tá na África nesse momento e que logo vai ter novidades aí contando pra nós. Pessoal, que papo gostoso, hein? Eu tô encantada aqui. Tive que interromper várias vezes porque tinha acabado o tempo. Então a gente vai aproveitar e vamos resgatar um pouquinho, falar mais um pouquinho de empreendedorismo, já que a Aline também tem uma palestra sobre empreendedorismo. E uma coisa que vocês falavam agora aqui durante o comercial, que me encantou muito, é essa combinação, né? Tanto da artista, ou seja, tu falas muito que empreender é um comportamento, né? E que a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida e não pensar só como um negócio, algo físico, né? A artista é uma empreendedora, exatamente. A terapeuta holística também é uma empreendedora, né? A gente vê bem isso, né? Tanto que mês que vem eu tô lançando um trabalho bem específico, né? Que o nome vai ser Direção W, né? Que é realmente direção, né? Para onde ir, né? E aí a gente vê como realmente as coisas conversam, né? A Aline comentando ali dos novos momentos de vida dela, né? Como ela quer levar a sua profissão, né? Da mesma forma, a Adriana comentando ali que a gente, para poder, fora saber para onde vai, mas o como a gente ir para a gente se libertar, né? Das nossas travas, dos nossos sabotadores, a gente precisa entender o nosso inconsciente, o nosso passado, né? Então a gente vê como tudo se conecta. Tu falas bastante em sabotadores. Seriam esses, Adriana? Esses conteúdos aí que estão no nosso inconsciente. Né, esses conteúdos negativos, né? Que acabam atrapalhando o nosso fluxo da vida, né? Então, às vezes a gente tem vontade, a gente quer, tá tudo aqui na cabeça, no mental, né? Na parte consciente, mas quando a gente vai executar, parece que uma coisa trava, tu não consegue ou tu não alcança, e às vezes esse não alcançar, não conseguir está linkado, né? Com esses conteúdos que estão aqui nesse inconsciente, na sombra, que é mais de 90% de nós. E que nós, na realidade, assim, no nosso dia a dia, é como se a gente liga um piloto automático e a gente vai reagindo às coisas que chegam a gente, até nós, através, né, com esses, fazendo o link do que chega com a gente
É como se tivesse uma secretária aqui. Ó, isso tu tem que fazer isso tem que fazer assim, isso assado. E agora, são aproveitando as nossas experiências do passado. Aproveitando que a Aline disse antes, a consciência é que te tira desse modo de secretária reativa, digamos. Exatamente. É perfeito. Desculpa. Não, capaz que é esse o trabalho que se faz através dessas... Do alinhamento, exatamente. A própria constelação. Da própria constelação, é poder acessar esses conteúdos, né? Olhar e entender. E aí, se libertar. Porque isso que é o mais incrível. E a ver como a Adriana consegue trabalhar a questão da inteligência emocional, né? A gente só vai adquirindo essa inteligência emocional, que é aí que a gente vai através do autoconhecimento. Exatamente. Mas autoconhecimento é tudo, né, gente? E a gente usa em todas as áreas da vida. Para empreendedorismo, para em casa, com a família, com os amigos, em todos os setores da vida da gente, né? A gente vai ter um programa, nosso programa de domingo, Duas Mulheres num Sofá, que eu também apresento com a Marla Martins. A gente fala de comunicação não violenta essa semana, né? E tudo, no fim, passa pelo autoconhecimento sempre. Todas as nossas temáticas lá no domingo acabam saindo, nascendo onde a origem de tudo? O autoconhecimento, né? Empreender, por exemplo, agora que virou moda, né? Que tá em alta. Na verdade, nada mais é de como que a gente vai se relacionar com essa sociedade que a gente está vivendo de maneira criativa. É uma maneira da gente se colocar todas as nossas questões de aprendizado em prática, né? E agora a gente usa essa palavra e a gente usa esse comportamento que está relacionado ao trabalho, porque a gente está vivendo esse recorte desse tempo da nossa sociedade. Exatamente. Mas é nada mais do que o humano tentando se conectar com o que tem mais primordial nele, que é a criação, que é o processo de criação, onde criar vai te trazer todos esses processos de autoconhecimento e de consciência, né? É verdade, bem isso, muito lindo isso. E de se relacionar, né? Porque a gente fala muito disso, porque às vezes muito na teoria, né? O autoconhecimento, ou eu vou meditar, eu vou fazer um retiro espiritual. Enquanto tá naquele retiro espiritual, tranquilo, porque lá a gente não tem grandes desafios. Mas no dia a dia que a gente enfrenta realmente os desafios. E ali, quanto mais conectado tu estiver com a tua essência, com o teu eu superior, né? Que tu tiver esse autoconhecimento mais aflorado, é que tu vai conseguir se posicionar diante desses desafios do dia a dia de uma forma mais positiva, né? Agora a gente vive o aprendizado, por exemplo, hoje em dia falar sobre política no Brasil é uma coisa que polariza. Então, como a fala não violenta, né? Então tá todo mundo passando pelo aprendizado, que é como é que eu posso numa frase citar Bolsonaro e Lula e não acabar em uma grande briga e não acabar em... uma agressão, né? Exato, assim, então como que a gente vai discutir sobre alguma coisa sem violência? Isso é um aprendizado, sei lá, acho que para todo mundo. Para todo mundo. E como a gente pode usar? Existe alguma técnica? Como é que tu interpreta isso, Adriana? Do ponto de vista, assim, do alinhamento energético, a constelação familiar, esse momento que a Aline falou, assim, a gente consegue entender? Porque isso me parece que tá muito no inconsciente coletivo, né? Esse momento de reatividade, de ficar, assim, com... violência, digamos, com as armas prontas para reagir, né? Como que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais coletiva através, por exemplo, do alinhamento? Tu teria alguma sugestão? De uma forma mais global? Global, coletiva. Porque na realidade, na realidade é bem isso. Na realidade, a gente consegue o quê? Através da gente, né? Do meu entendimento, eu consigo propagar. Isso, expandir essa maneira de se colocar. E isso começa onde? Em casa, né? Exatamente. Com os filhos, da gente educar eles, de conseguir passar a maneira que tem que respeitar os outros, que tem que ouvir, mesmo que seja diferente, tem que respeitar. Um exemplo, né? Que pode se colocar, mas sem agredir. E você falou mesmo, né, que nós somos pura energia, né? Então, esquece quem é a Aline, esquece quem é cada um. Nós somos energia e no final das contas a gente quer a mesma coisa. Então o que a gente está a gente está discutindo, na verdade, os meios pelos quais a gente vai chegar no mesmo objetivo. Sim. Então, assim, não vamos brigar pelos meios se no final das contas a gente quer a mesma coisa, né?
E a gente vê que tudo volta pra gente, né? Exatamente, Quer dizer, isso que eu ia dizer. Quando comentou, como é que a gente para de reagir tanto? Se a gente olhar pra gente, a gente trabalhar o nosso, o eu, né? Perfeito. Naturalmente tu vai reagir menos aos outros, ao coletivo, né? Isso. A gente fala vai muito... atrair também essas pessoas que estão com a mesma frequência vibratória que você. Exatamente. Né? Então a gente vê assim, pessoas que são mais agressivas, briguentas, elas estão sempre envolvidas com pessoas desse tipo. Isso a gente vê na coisa da imagem das empresas. Eu não sei se tu trabalha com isso, mas, por exemplo, eu vejo que a maneira como eu me relaciono nas redes sociais, eu como uma empresa, eu como uma marca, isso define quem vão ser os meus fãs. E aí eu paro e penso assim, bom, eu posso ter 1 milhão, bom, se eu postar fotos muito gatas, se eu postar selfie, biquíni, com certeza a minha quantidade de fãs vai aumentar. Mas quem que eu quero que esteja comigo? Quem que eu quero que no momento que eu fale, gente, eu tô com um espetáculo, tal dia, tal horário, vamos assistir? Quem que vai mesmo? Quem é que tá, de fato, se relacionando com a minha marca, né? Exatamente. E é meio que isso, né? E a questão com a verdade, né? Eu ia sendo dizer, verdadeiro. a verdade. Eu acho que tu sendo verdadeiro, tu vai atrair naturalmente as pessoas que tu gostaria de atrair. Exatamente. Basta ser verdadeiro. Bem, eu vou dizer que dessa conversa gostosíssima aqui, 2 coisas assim sai pra mim muito claro. Autoconhecimento é tudo, 3 coisas. Só a consciência salva, né, gente? A ampliação de consciência é tudo. E empreender é um comportamento, né? É um comportamento. Que bacana, mas a gente pode continuar, eu não quis encerrar, não estou encerrando nada ainda aqui. Deixa eu aproveitar aqui, como é que a gente te encontra, Carlos? Conta pra gente. A melhor forma é entrar no meu site, que é o www.businessw.com.br. Essa é a melhor forma, ali tem todo o meu trabalho e os meus contatos. Ali, aqui, tá passando ali todos os teus contatos. Exatamente, e-mail, tudo direitinho ali. Adriana, pro pessoal te encontrar. Eu trabalho no Espaço Bambuí, né? Então lá tem o site que tem todos os trabalhos que eu ofereço. Espaço Bambuí é onde? É em Canoas, né? Na Rua Brasil 680. Então ali também os contatos. Ali tem o telefone também, né? Tem o teu Instagram também, por ali pode me encontrar ali, fica bem fácil. Aline, conta pra gente. Ver televisão. Teu Instagram, alguma coisa? O Instagram Aline Jones com S a mais. E também tem uma página no Facebook profissional que ali dá para acompanhar o que eu tô fazendo. O tempo não está acabando. É que como eu sou muito esquecida, antes que eu esquecesse de pedir para deixar os contatos de vocês, eu já corri fazer isso. Mas eu quero que o nosso papo continue, porque a gente ainda tem tempo e tá muito bom. Empreender. Eu adorei, Carlos, conversar contigo. Coisa boa. Adorei saber essa questão, essa questão do comportamento. Quer dizer alguma coisa? Não, depois sem te interromper, já te interrompendo, mas né? Pode continuar, por favor. Não, falando de empreendedor, de empresas, eu me lembrei que o alinhamento energético a gente também faz trabalho para empresas. Legal. Né? Casas, porque tudo é energia. Então a gente limpa energeticamente os ambientes, traz também os conteúdos psicoemocionais dos proprietários, né? De repente de uma empresa, né? Já fiz de escolas, né? De escritórios, de consultórios. Essa já é uma energia mais coletiva, né? Mais de todo coletiva, mundo que exatamente. Está ali. Então a gente traz na realidade a energia, por exemplo, dos principais envolvidos, né? Dentro dessa empresa. Então pode ser um setor, pode ser a empresa toda, e ali a gente pode olhar. É muito interessante, é muito incrível, porque também tem coisas ali no inconsciente, claro, e que às vezes impede dessa empresa de e o legal desses trabalhos, como comenta, né, Adriana, de novo, até num coletivo, numa empresa, né, mais pessoas, né, elas acabam se conhecendo melhor, né, aparando algumas arestas. Se entendendo, quando tu fala da questão do alinhar, né, quer dizer, é o caminho mais eficiente, né, com o menor atrito e o máximo de respeito, né. Exatamente. Eu me mudei para São Paulo e a primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha amiga, que a gente mora juntas, sentar, fechar os olhos, mentalizar aquele lugar, mentalizar que a gente vai morar. Agora nós estamos aqui, a nossa energia está aqui e a gente está querendo que as coisas fluam dessa maneira. Então tu te comunica com o espaço, com o universo. Exatamente, tu se comunica com o universo, o teu desejo, e aquilo ali tu atrai pra ti. Com certeza. Mas a gente sempre volta, né? Mesmo nessa combinação de vários, né? Digamos, a minha energia, a tua energia, essa nossa composição energética aqui, ela já formou uma egrégora, né? Sim. Que é isso que eu digo que
todo mundo tem a sua própria egrégora, né? A sua egrégora pessoal. E a combinação das egrégoras exatamente, quando essa. se reúne num grupo, quando a gente faz um trabalho de grupo, é muito potente. Porque ali é a energia de todo o grupo reunido, entendeu? Então isso é muito curativo, é muito incrível. A constelação familiar, quando são aqueles eventos que são coletivos, é por aí que funciona. Na realidade, a constelação familiar, na realidade, todo mundo se beneficia, né? Tanto porque o alinhamento também tem trabalho de grupo, né? Sim, mas tanto o alinhamento quanto como a constelação, exatamente, porque a gente diz assim, pela lei da ressonância e pela lei da sincronicidade, todo mundo se beneficia. Mesmo que tu não vá constelar, que tu vai só participar, e mesmo que tu não participe como representante, que tu fique só sentadinho ali olhando, algo dentro de ti, no teu inconsciente, vai ser tocado. A constelação mudou a vida da minha família. Exatamente. E não foi todo mundo na constelação, né? Não. Foi uma pessoa lá e mudou a vida de todo mundo. É lindo. Porque através da lei da ressonância, da sincronicidade, todo mundo vai se beneficiar. Todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que estão presentes ali vão se beneficiar. Então, inclusive, segunda-feira agora, tem um grupo que eu vou ter de alinhamento energético em grupo, que é um olhar voltado para a prosperidade financeira, né, e para o sucesso. Que interessante. Então, vai ser lá no Espaço Bambuí, né, segunda-feira agora, dia 10, às 15h30 até às 18h30, onde nós vamos entrar num campo energético e nós vamos focar para isso. Então, nós vamos acessar esses conteúdos, ressignificar no grande grupo. Vai ser muito lindo o trabalho. Legal. Nossa, não tenho dúvidas. Gente, que espetáculo. Então, tem muitas possibilidades, entendeu? Muitas possibilidades. E é bem isso, o alinhamento, né? Quando a gente pensa no alinhamento energético, a pessoa pode trazer um conteúdo que ela queira, isso tá me incomodando, ou tipo assim, não, eu vou deixar o campo em aberto. Eu quero ver o que vem, entendeu? E sendo que sempre o eu superior, que na realidade vai definindo. Ela tanto pode trazer ou deixar que surja naturalmente. Que o eu superior vai liberando. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, eu quero isso, mas daí o eu superior diz, não, ok, nós vamos dar uma olhadinha para isso, mas antes a senhorita tem que cuidar isso, para poder chegar lá. Naquilo como se preparasse para isso. É muito interessante. Quando tu fala assim, eu fico pensando na questão de economia, né? O quanto que a gente vai economizar em desgaste, em tempo. Total. E aí, naturalmente, tudo melhora, né? Quer dizer, e agora, você falou em tempo, uma coisa muito interessante também é justamente isso, porque é uma terapia onde que tu não faz toda hora. Uma terapia tão profunda que, na realidade, tu pode fazer ela, se tu quiser, a cada 3 meses. E tu ainda leva uma ferramenta para usar nesse intervalo. Qual é essa ferramenta? Essa ferramenta, na realidade, a gente diz, é um conteúdo energético curado e equilibrado, que a gente chama dentro da terapia uma senha, né? Onde toda vez que tu acessa essa senha, tu muda a tua frequência energética. E essa senha é o quê? É um número, uma palavra, qualquer coisa? Pode ser várias coisas na realidade. Pode ser uma palavra, pode ser um nome de uma frequência energética, né? Que vai te remeter a alguma coisa. É um pode gatilho. ser uma frase. Exatamente, é como se fosse uma âncora. É um gatilho. É um gatilho. Eu brinco que é tipo uma palavra mágica. Exato, uma palavra mágica. Agora, essa série que eu vou fazer, eu tenho o sotaque que é o manezinho da ilha de Florianópolis, né? E aí eu preciso treinar o sotaque, se queres, se não queres, diz. Aí, pra tentar acessar isso, eu tenho que falar português de Portugal. E aí parece que aquilo, o sotaque entra dentro de mim, assim. Exatamente, é um gatilho, né? Um gatilho. Então, essa senha é isso. Então, se a gente pensar no ano inteiro, tu pode ficar muito bem com 4 sessões. É muito incrível, né? Gente, esse universo é mágico, é transformador e é muito lindo. Que maneira de encerrar a semana, né? E se preparar para entrar num fim de semana. Muito obrigada, Carlos, Adriana, Aline, por prestigiarem o nosso programa, por estarem aqui comigo no meu segundo dia também, né? E a gente volta semana que vem, na próxima segunda-feira. Semana que vem eu acompanho vocês ainda. Um bom fim de semana e até lá. A gente vai contar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.